Bom dia, meus queridos alunos, aqui do Educandário dos Santos. Hoje estamos iniciando uma nova forma de transmissão, certo? Vamos ver se essa forma é melhor do que a anterior. Eu estou no aplicativo que nós temos, porém, eu estou transmitindo direto já para o YouTube. Não vou precisar estar passando ou editando a aula, certo? Por algum motivo, ou por alguém estar falando, a cair o sinal, etc. Já está indo direto para o YouTube e já vai ser salvo já em seguida, terminando aqui a nossa transmissão. Então, tenham todos um bom dia. Hoje é dia 17 de outubro de 2020, certo? Há exatos 9 anos eu perdi a minha mãe nesse dia, mas com fé e esperança a gente bola para frente e vai andando, certo? A saudade é muita, a tristeza passa, mas a saudade sempre fica. E lembrando aqui, eu estou tomando esse café delicioso. É muito bom tomar café de manhã. Esse café delicioso, certo? Da minha canequinha aqui do Educandário dos Santos. Caneca essa que vocês podem, né, estar ganhando uma dessa, atingindo aí, que eu vou sortear já, rapidinho, quando tivermos aí 60 inscritos. Faltam 3, eu estou vendo aqui, faltam 3. São 57 inscritos até agora. Faltam 3 para completar 60 e eu sortear as primeiras 2 canequinhas. Porque a cada 20 inscritos, eu sorteio 2, certo? E faltam 3 para completar 20 inscritos, ou seja, completar 60 inscritos no canal para sortear as 2 próximas canequinhas. Então, vai lá, se você conhece alguém que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva no canal, é de graça, você vai aprender, e além disso, você vai aprender bastante cultura, né? Cultura musical, aprender a ler, a escrever, tem tudo aqui nesse canal, aula de tudo quanto é jeito, certo? Mas vamos aí começar a nossa aula de teoria musical, né? Nossa aula de música, nossa aula de teoria musical de hoje, tá certo? Bem, hoje nós iremos falar de um tema que é bem interessante na prática musical, que é o tema, né, da tonalidade. Mas o que é a tonalidade? Vamos ver aí no nosso dicionário o que significa tonalidade. A tonalidade, ela nada mais é do que uma organização harmônica dos tons dentro de uma partitura. Então, nós temos ali toda a partitura, toda a música, ela é construída e constituída em cima de uma tonalidade. Essa tonalidade, ela é sempre dada e percebida pela escala a qual a música foi escrita. Uma música, ela pode ter, vai aparecer dentro dela, diversas formas, notas, etc., que vai estar ali. Porém, elas sempre vão estar pertencentes a uma escala tonal, certo? Que pode ser de dó, de ré, de fá, de sol. Aí depende do compositor e da música que você está analisando. Se nós pegarmos, por exemplo, essa música que você está vendo aí a partitura. Então, nessa música,
nós podemos perceber que, acredito que todos vocês conhecem, essa daí é a partitura do hino nacional brasileiro para canto. E observando, nós vemos que ela está que ela tem uma tonalidade, no caso aí a tonalidade de Fá maior, certo? E que ela também está pertencente a uma escala, que é a escala de Fá maior. Mas como é que nós sabemos qual é a escala? Hein, mestre, como é que nós sabemos? Essa é uma boa pergunta. Como que nós sabemos quando que é a escala e qual é a escala, certo, da música? E qual é a tonalidade que ela está? Para isso, nós temos que observar uma coisinha, que é a chamada armadura da clave. O que é a armadura da clave? Certo? Olhando lá no nosso caderno de música, nas anotações que vocês tiveram, assim como o meu caderno aqui, ó, também tem o caderno de música. Nós vamos abrir o nosso caderno de música e vamos procurar lá o que significa a palavra armadura, a expressão armadura da clave, certo? Bem, no nosso caderno, a gente vai ver aí a expressão armadura da clave sendo o seguinte, ó, no começo do texto musical. O que é o texto musical? É a nossa querida e amada Salve, Salve partitura. Então, no começo do texto musical, ou seja, a partitura, notamos uma construção interessante. A essa construção dá-se o nome de armadura da clave. Dentro do texto musical, a armadura tem a função de descrever o texto musical de forma a proporcionar ao músico um resumo básico do texto sonoro, ou seja, a partitura, a qual o mesmo irá tocar. A armadura aparece sempre no primeiro compasso e em todas as claves que você estiver tocando. Ou seja, instrumentos como, por exemplo, o piano, que utilizam duas claves, a clave de Fá e a clave de Sol, você vai ter a armadura tanto na clave de Sol quanto na clave de Fá. Porque as duas claves, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer uma harmonização, cada uma delas. Então, elas têm que ser parecidas, ou seja, elas têm que ser idênticas. Elas são idênticas, porém... Aliás, elas são parecidas, porém, elas se escrevem de forma diferente. Só essa que é a diferença, certo? A forma de ser escritas elas. Então, como nós vemos aí nessa partitura... Então, alunos, como vocês podem estar vendo aí, a partitura do hino nacional brasileiro, certo? De acordo com o livro Símbolos Nacionais, pelo decreto de lei número 4.545, de 31/7/1942. O poema de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva, com adaptação vocal de Alberto Nepomuceno. Observem aí essa escritura e essa partitura que vocês estão vendo, certo? É claro que ela não está completa, só um trecho da partitura, mas observem o primeiro compasso. Você tem aí escrito coro uníssono, que significa o coro a uma só voz, certo? É só uma voz que vai cantar, ok? A uma voz só, não tem um trabalho vocal aí, somente uma voz, que é a voz principal. E nessa primeira pentagrama, você já nota a clave de Sol, um sinal de acidente, certo? Que no caso aí é o bemol. E a fórmula de compasso que está representada nessa letra C, ok? Como vocês podem ver aí, continuar olhando aí na partitura, que eu estou circulando aí de vermelho, esse trecho que eu estou dizendo para você é chamado de armadura da clave. Ele é muito importante. Por quê, professor? Por que, maestro, ele é muito importante? Porque ele vai indicar para você todo o resumo da página musical que você vai tocar ou que você vai cantar, certo? Em si, quando a gente vai presta atenção nesse comecinho, a gente entende o quê? Primeiro,
que a música ela está numa tonalidade meso grave para aguda, ou seja, meio grave para o agudo, porque é a clave de sol. Nós vamos perceber que tem um acidente que está na nota Si. Todas as notas Cis dessa música, elas deverão ser bemolizadas, ou seja, o executante vai ter que reduzir meio tono em cada nota Si dessa partitura, tá certo? Continuemos ainda. Em seguida, logo você vê essa letra C, que significa que é um compasso quaternário. Essa letra C, ela indica o mesmo que aquela fração 4/4, ok? O que quer dizer isso? Certo? O que quer dizer isso? Vamos lá. Bom, como vocês olham aí na tela de vocês, certo? Vocês têm aí ela já em detalhe esse primeiro compasso da peça aí do hino nacional. Então, você já vê a clave de sol, que eu falei para vocês, né? Que vai indicar que a música, essa página, ela é de meio grave para o agudo. Você vê também aí o sinal de acidente permanente, que nesse caso é o bemol, que está indicando que todas as notas Cis dessa música deverão ser reduzidas meio tono, certo? Meio tono. E a letrinha C, que indica a fórmula de compasso referente à fração 4/4, que é igual a essa letrinha C. Então, quando você vê essa letra C, significa 4/4, ok? Quando nós olhamos essa fórmula de compasso, é bom a gente sempre lembrar que o número que está em cima, certo? O número que está em cima, como vocês estão vendo aí, ó. O número que está em cima, ele representa os tempos do compasso, ou seja, ele está representando o tempo do compasso. Então, quantos tempos tem esse compasso? No caso aí deste compasso do hino nacional, ou seja, todos os compassos do hino nacional têm 4 tempos, estão divididos em 4 tempos. Abaixo, o número que está abaixo dessa fração, certo? O denominador dessa fração também é um 4, que está indicando a nota que vale um tempo dentro do compasso. Essa nota que vale um tempo dentro do compasso é a nota que recebe o número 4. Olhando aquela tabela que já foi trabalhada com vocês lá no começo do mês de setembro, certo? O número 4 representa-se a nota semínima, certo? Correto? Não foi isso que foi falado? Então, essa daí é a leitura da nossa armadura da clave. Então, a armadura, ela é todo esse resumo. Quando você pega uma partitura, quando um músico pega uma partitura, ele já bate o olho nessa armadura, nessa construção que a gente chama de armadura da clave, tá bom? Não esqueça nunca. Essa construção aí que é colocada no começo da pentagrama, certo? No começo da música é chamada de armadura da clave, certo? Armadura da clave. Tem tanto a armadura da clave de sol, como a armadura da clave de fá, como a armadura da clave de dó. Todas as claves possuem suas armaduras. Essa daí que nós estamos vendo é a armadura da clave de sol, certo? Que pertence ao hino nacional, uma peça que vocês cantam cantam todas as semanas, correto? Não esse ano, né, que é o ano da pandemia, a gente quase não cantou, mas geralmente todos os anos vocês cantam o hino nacional. Então, essa daqui é a armadura da clave, tá? Continuando aí a nossa observação aí da armadura da clave, esse acidente que aparece, como está dizendo aí na tela, é o sinal de acidente permanente. O que significa? Que todas as notas Cis dessa peça, ou seja, no caso aí o hino nacional, deverá ser reduzido meio tono, certo? Ou seja, meio tom. Porém, pode aparecer um outro sinal em algum compasso que faça com que esse sinal de acidente permanente seja anulado.
Esse sinal ele é chamado de B quadro, tá certo? Nós vamos agora passar a vê-lo aí, ó. Como é que funciona o famoso B quadro, maestro? Vamos aí entender como é que funciona esse trem aí de B quadro. As pessoas sempre me perguntam, mas é difícil a gente ver o sinal de B quadro, maestro, é muito difícil. Não é tão difícil, é que algumas peças, os escritores, os compositores, eles fazem algumas alterações para que seja mais fácil a leitura do executante. Porém, quando você facilita demais, você acaba, né, destruindo a própria aprendizagem do músico, né? A aprendizagem do músico. Então, eu acredito que se deve fazer o seguinte: trabalhar toda a teoria musical em si, certo? Mostrar como que se escreve a peça direitinho. Aí, como vocês estão vendo, ó, músicas com acidente, certo? Músicas com acidente, certo? Aí vem os acidentes de ouvido e por música. Então, você tem aí os sinais de alteração ou acidentes permanentes, certo? Que o primeiro é o sustenido. Ele eleva a nota a um semitom, ou seja, meio tom. Semitom significa meio tom, metade de um tom, tá? O bemol, que abaixa a nota a um semitom. E o dobrado sustenido, que eleva a nota a um tom. E o dobrado bemol, que abaixa a nota a um tom. E o B quadro, que faz a nota voltar ao seu estado normal. Ou seja, o B quadro ele anula todos os sinais de alteração que estiver, certo? Então, esses sinais são colocados antes das notas para modificar-lhes a entonação, elevando ou abaixando um ou dois semitons, certo? Como vocês podem ver aí na ilustração que eu estou mostrando aí na tela para vocês, ok? Certo? Você aí tem por música, certo? Na escritura da partitura fica assim. E no ouvido, ou seja, quando você está executando, né? No caso aí do teclado, né? É dessa forma que se coloca. Na flauta também tem suas formas, mas nós vamos deixar a flauta para explicar isso individualmente, porque fica mais fácil para vocês entenderem com o desenho do teclado do piano, ok? Então, esses sinais de alteração, ou também conhecido como acidente, eles fazem essas alterações tonais. E é por essas alterações tonais que nós vamos criar e conhecer as famosas escalas tonais ou escalas musicais, que são as mesmas coisas, certo? A escala, a principal e a mais simples das escalas, como vocês podem olhar aí no seu livro de teoria musical, certo? No livro de teoria musical da Margaret Stewart, é a escala de Dó maior. Se você perceber, a escala de Dó maior, ela não possui nenhum acidente. Pode ver aí, ó. A escala de Dó maior, ela não possui nenhum acidente, certo? Porém, certo? Ela é a escala que é referência a todas as outras escalas. Como assim, maestro? Ela é a referência porque a constituição dela de tom, tom, semitom, tom, tom, é que vai moldar todas as outras escalas. Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas. Como eu disse para vocês, né? Essa aula, esse tema ele é muito grande, ele é muito complexo para ser em uma aula só. Então vou dividir esse tema em 3 ou 4 aulas. Essa é a primeira. Então a primeira nós estamos falando da definição e mostrando aí os acidentes, certo? Os acidentes. E vendo aí algumas escalas. A primeira escala que nós já vimos e conhecemos é a escala de Dó maior, certo? Toda escala, como vocês sabem, lá da primeira aula que eu falei sobre escala, no solfejo e até mesmo nas aulas de instrumento e de teoria musical, toda escala, ó, guarda isso, hein? Toda escala, anotem aí para não esquecer. Toda a escala, né? Todas as escalas, certo? Todas as escalas, elas recebem um nome
nome pela a primeira nota que ela possui. Como assim? A escala de Dó maior, ela recebe esse nome porque a primeira nota da escala de Dó maior é a nota Dó. A escala de Sol maior, ela recebe esse nome porque a primeira nota é Sol maior. A escala de Fá sustenido menor, ela recebe esse nome porque a primeira nota é o Fá. A escala de Fá maior, ela recebe também o nome de Fá porque ela começa com a nota Fá. Então, todas as escalas, elas recebem o nome delas por causa do primeiro nome, da primeira nota que ela possui, tá certo? Não se esqueça disso. Isso é pergunta para a prova lá da ordem dos músicos, certo? Para a prova da ordem dos músicos. É uma coisa que todo músico tem que saber. Como é que se chama o nome, como é que se dá nome às escalas. A escala recebe o nome de acordo com a primeira nota que ela possui, certo? Então tá aí. E a segunda coisa também que todo músico não pode esquecer jamais, que a escala base de todas as outras escalas tonais é a escala de Dó maior, que é a escala mais simples que existe, ok? Continuando aí o nosso estudo. Vamos lá, continuando o nosso estudo. Nós vimos aí, nesse trecho, né, da aula, toda uma figuração aí da armadura da clave, certo? Da armadura da clave. Observando mais a fundo também, nós podemos perceber aí, ó, na própria partitura do hino nacional, certo? Na partitura do hino nacional, algumas coisas interessantes, certo? Especialmente aí na próxima linha. Termina a pentagrama, começa a outra. Então, quando começa a outra pentagrama, você nota que a clave está lá, certo? O sinal de alteração ou acidente está lá também, mas não está a fórmula de compasso. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a fórmula de compasso, ela pertence à armadura da clave. Ou seja, ela está ali no começo da partitura para você saber como que essa música vai andar, ou seja, vai ser o andamento dessa música durante toda durante toda a partitura. Se caso for mudar a fórmula de compasso, aí vai se ter uma outra armadura no meio da música para mudar a fórmula de compasso ou até mesmo a tonalidade dessa música, tá bom? Mas a pergunta continua: como que eu entendo qual que é a tonalidade de cada uma dessas peças, de cada peça? Então vamos olhar aí a partitura do hino nacional novamente. Voltemos aí à partitura do hino nacional, certo? Você percebe que eu tenho a clave de Sol, o sinal de acidente permanente, que nesse caso é o bemol, certo? Que está marcando aí a nota, está na linha do Si. Então o primeiro bemol ele é sempre na nota Si. Você vê a fórmula de compasso, tá aí a armadura. Como é que eu vou descobrir qual é a tonalidade dessa peça do hino nacional? É muito simples, observando o acidente, certo? O acidente. Então, ó, quando eu tenho o bemol, eu tenho duas possibilidades, mas como a gente não vai falar ainda das escalas menores, nós estamos falando apenas das escalas maiores. Vamos lembrar aí, o bemol, presta atenção, um bemol, ele indica que a tonalidade dessa peça está em Fá maior. Por quê? Na escala de Fá maior existe um acidente, que é um bemol. Existe um bemol ali na escala de Fá maior. Então, o hino nacional está na escala de Fá maior. Tá, professor, então eu sei que um bemol indica o Fá maior. Mas como é que eu sei quais são as escalas? Porque eu me confundo todo nisso. Ótimo.
Para você entender, saber as escalas, você tem que estudar as escalas, certo? E como é que eu estudo as escalas? Olha, estudar a escala só pode ser de uma forma, estudando as escalas. Sim, mas como? Onde que eu acho as escalas? Onde que eu acho as escalas? Eu não sei, eu não sei onde tem as escalas. Como é que se faz para achar as escalas? Bem, vamos lá olhar o nosso, a nossa lousa aí, olhando a nossa lousa, eu vou colocar aí um quadro de escalas para vocês terem alguma noção, certo? Não ficarem aí assustados, preocupados aí com procurando aonde estão as escalas. Bom, deixa eu ver aqui. Onde está? Pronto. Aqui nós temos, ó, como vocês podem estar vendo, as escalas maiores, certo? Aqui nós podemos ver aqui, ó, que ela tem tanto a marcação de digitação, no caso aqui é para piano e teclado e órgão. Então você tem aqui, ó, a primeira escala, que é Dó maior. Perceba que na escala de Dó maior, se nós olharmos aqui a armadura da clave, ela não possui nenhum acidente, a escala de Dó maior. Então a escala de Dó maior começa com a nota Dó, certo? Com a nota Dó, certo? Tem 8 sons, como falei, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí tem os dois movimentos, subindo e descendo, certo? Do grave para o agudo, do agudo para o grave. E o arpejo que está do lado. Então essa daqui é a escala de Dó maior. Ela não tem nenhum acidente porque todas as notas são tocadas na tecla branca. Para quem é tecladista, ou pianista, ou acordeonista, já sabe disso daí. Aí em seguida nós vemos a escala de Sol. A escala de Sol, como você pode ver, ela já apresenta um sustenido, que está na nota Fá. Então, o primeiro sustenido é sempre na nota Fá. Então, ó, a escala de Sol maior, ela tem um sustenido, ela tem um sustenido, e a tonalidade que ela está é Sol maior, certo? Sol maior. Então, quando eu tenho um sustenido, a minha tonalidade é Sol maior. Se eu não tenho nenhum sustenido, a minha tonalidade é Dó maior. Continuando aí, 2 sustenidos é a tonalidade de Ré maior. 3 sustenidos é a tonalidade de Lá maior. E agora nós vamos ver aí, ó, 1 bemol, tonalidade de Fá maior. Professor, então só dá para colocar 3 sustenidos em um acidente? Não, dá para colocar até 7, certo? Só que nós vamos ver nessa primeira aula apenas 3. Tá certo? Para não confundir a cabeça de vocês, certo? Até 3 para não confundir. Então já sabe que 1 sustenido, Sol maior. 2 sustenido, tonalidade Ré maior. 3 sustenidos, tonalidade Lá maior. 1 bemol, tonalidade Fá maior. Então, certo? Não esqueçam disso. Aqui são essas escalas que nós estamos vendo, tá certo? E vemos a armadura da clave. Veja como é interessante essa relação da armadura com o todo musical. Ela é basicamente o resumo de todo o texto musical que você está tocando, a armadura. E nela nós percebemos aí, vamos descrever aí o que você está vendo aí. Vejam aí na tela. Então, cada um desses símbolos que aparece na armadura da clave é de extrema importância para a compreensão do texto musical. É claro, como eu disse há poucos minutos, a armadura, certo? A armadura, ela mostra os acidentes permanentes, aqueles acidentes que fazem parte da tonalidade. Ou seja, toda tonalidade ela tem um registro de acidentes. Eu vou chamar de registros de acidentes porque não tem uma expressão mais eficaz para esse termo, certo? Mas toda tonalidade ela tem os seus acidentes, com exceção da tonalidade de Sol
perdão, a tonalidade de Dó maior. Por que a tonalidade de Dó maior não tem acidentes? Por quê? Ela é a constituição, vamos dizer, é a constituinte de todos os outros tons. Ou seja, a escala de Dó maior, ela é a escala básica de todas as outras escalas, certo? Ela não apresenta acidentes porque ela é a escala base. Dela, vamos ter as outras escalas e aí nós vamos ter as variações e dessas variações irão apresentar os acidentes. Sendo que na música nós temos aí basicamente dois acidentes principais, que são os sustenidos, o sustenido, que é o acidente que eleva, certo? Eleva a nota meio tono, certo? Ou seja, meio tom, e o bemol que abaixa a nota meio tono, ou seja, meio tom, certo? Meio tom. E nós também temos um acabador de acidentes, vamos dizer assim, né? Vamos brincar dessa forma. Um símbolo musical que altera o valor do acidente, ou seja, ele acaba com o valor do acidente, que é o B quadro. Então, quando o B quadro ele aparece próximo a uma nota que ela sofre o acidente, por exemplo, na escala de Sol maior, certo? O si é sempre bemolizado, ou seja, o si é sempre tocado na tecla preta, ou seja, ele sempre será um acidente na escala de Sol maior. Só que, num determinado compasso, o si ele vai ter que ser tocado na nota normal, na tecla branca. Então, o autor da partitura, certo? Eu estou falando de tecla no caso dos instrumentos de tecla, mas no caso do instrumento de sopro, ele vai ter que ser tocado na tonalidade dele normal, o tom dele normal, ele não vai ser decrescido meio tom. Então, o compositor ele vai escrever na partitura um símbolo chamado B quadro, que é esse símbolo que vocês irão ver agora aí na tela. Esses símbolos, eles mostram para nós quem é o bemol, ou seja, o bemol reduz meio tono da nota, o sustenido, ele aumenta meio tono da nota, o B quadro, ele anula tanto o bemol quanto o sustenido, e nós temos também o de dobro, né? O dobro bemol ou o dobro sustenido, que equivale o quê? O dobro do valor do bemol e o dobro do valor do sustenido. Então, se eu tenho um dobrado bemol, aquela nota que está ali marcada com dobrado bemol, ela vai ser decrescida um tom inteiro, ou seja, meio com meio, um tom inteiro. Assim como se ela tiver do lado de uma nota que é sustenido, o dobrado sustenido, vai ser o quê? O dobro de um sustenido. Ela vai ser acrescida de um tom inteiro, certo? De um tom inteiro. É claro que, teoricamente, assim como eu estou falando, é meio complicado entender, certo? Esses dois aí. É preciso que nós pegamos uma música para nós vermos isso. Mas nós vamos devagar, porque devagar se vai ao longe, tá bom? Devagar se vai ao longe. Né? A não ser que seja um trânsito de São Paulo, que devagar você não sai do lugar nenhum, né? Não sai do lugar. Bom, mas brincadeiras à parte, vamos aí observar essa partitura novamente. Viram como é interessante a gente perceber como é que funciona a tonalidade? Para isso, a gente precisa também conhecer as escalas. E o que é escala? Vamos ver o que diz o dicionário.
Então, isso daí é a escala, certo? É a escala que nós estamos aí vendo, a definição de escala. Então, dentro da música, a escala, ela que vai nos mostrar a tonalidade a qual a música está sendo executada. Existem músicas que no meio delas a gente troca de tonalidade. Sim, existe isso também. Músicas com 2 ou até 3 tonalidades. Porém, certo? Esse tipo de música, eles fazem uma chamada de preparação para cair numa tonalidade. Ela não troca de uma tonalidade de uma hora para outra. Você está num compasso em uma tonalidade, aí sem mais nem menos vai para outra tonalidade. Não, isso dentro da música não existe. Por quê? A música, ela tem como na própria definição de música, certo? Que música, ela é uma reunião de sons harmônicos que segue uma ordem lógica. Então, essa ordem lógica é aquela ordem que constrói o tema musical, ele é construído em cima de uma lógica musical. Então, ele não vai sair, certo, ele não vai sair daquela tonalidade, sem mais nem menos, e cair em outra. Ele vai preparar um caminho de uma tonalidade para outra, certo? Existem, sim, músicas com 2 ou até mais de 2 tonalidades, mas isso daí é algo assim já bem mais elaborado, certo? Bem mais elaborado, umas partituras bem mais elaboradas, certo? Que aí requer um estudo muito aprofundado. E são poucos artistas, né? Poucos compositores, são mais compositores de música erudita que fazem isso, certo? Eles, dentro de uma tonalidade, de uma partitura, eles vão trocando a tonalidade ali dentro. É bem interessante, é algo assim fascinante de estudar e de tocar também, mas é claro que precisa ser bem estudado. Por isso, a gente deve sempre, como eu falei, começar devagarzinho. Então, vamos começar, como vocês estão vendo aí nas partituras que vocês estão estudando no repertório de Natal, certo? Desse ano. Todas elas só têm uma tonalidade, certo? Uma tonalidade. Então, nós temos aí em tonalidade de Sol, tonalidade de Fá, tonalidade de Dó, tonalidade de Ré, certo? Tonalidades simples que vocês podem estar aí vendo aí até nos estudos das suas escalas, certo? Bem, depois dessa aula, provavelmente eu vou postar um vídeo falando um pouquinho sobre como estudar, dando uma noção de como vocês podem estar estudando melhor. Mas eu vou só entrar nesse ponto aqui, porque é muito importante vocês terem essa noção de estudo das escalas, tá certo? Vamos lá pegar aí. Quando vocês vão começar a estudar, eu vou propor para vocês hoje, dia 17, certo? Agora dia 17, nessa manhã, que vocês comecem a estudar da seguinte forma. Eu sei que a maioria de vocês, eu falei para estudarem meia hora por dia, mas agora eu vou pedir para que vocês aumentem esse tempo de estudo, certo? De estudo. Aumente esse tempo para 1 hora, ou seja, acrescente mais 30 minutos, certo? Por quê, professor? Por quê, maestro? Bom, eu vou pedir para vocês fazerem isso porque é o seguinte, vocês estão vendo aí quais são aí nas partituras aí que vocês já receberam, o pessoal da flauta já recebeu a partitura de Natal, certo? O repertório de Natal. Agora, na segunda-feira, quem recebe as partituras é o pessoal das teclas, ou seja, o pessoal do piano, do órgão e do acordeon. Vai receber aí as partituras aí do teclado também. As partituras de Natal, certo? As partituras de Natal para estudar. E na quarta-feira, quem recebe é o pessoal do coral, certo? Vai receber aí as partituras, tá bom? Tanto o pessoal, todos os meus grupos estarão recebendo aí as partituras referente aí do seu canto, tá? Lá via plataforma, tá? Vai ser via plataforma. Pois bem, e por que eu estou falando isso? Vocês aumentarem 1 hora para 1 hora o estudo de vocês. Porque vai ser necessário que agora vocês percebam e estudem as escalas de cada música que você está estudando, certo?
Então, eu quero que vocês primeiro descubram aí nas músicas que vocês estão estudando de Natal, qual é a escala a qual essa música pertence. Depois você vai trabalhar essas escalas. Então, como assim? Uns 15 minutos do seu estudo, 15 minutos do seu estudo diário, não precisa ser 15 minutos. Você vai pegar as escalas das músicas que você vai estudar. Por exemplo, Jingle Bells, eu vou dar aí a dica, tá? Jingle Bells está na escala de Fá maior, certo? Não, perdão, está na escala de Sol maior, certo? Então, você vai pegar a escala de Sol maior. A escala de Sol maior começa com a nota... Diz aí no chat aí. Coloca aí a resposta no chat. Eu acho que está desse lado aqui o chat, né? Coloca aqui na resposta do chat em qual tonalidade, qual nota começa a escala de Sol maior, tá bom? Só lembrando que toda escala recebe o nome da sua primeira nota. Então, qual é a nota que começa a escala de Sol maior? Quero ver quem responde rapidinho aqui. Tá? Vamos ver quem é que respondeu. Depois eu falo. Tá? Ainda ninguém respondeu. Vamos lá. Voltando aí ao nosso assunto. Você vai pegar a escala de Sol maior e vai passar a escala de Sol maior várias vezes. Vai lá pegar. Tanto a escala quanto o seu arpejo, certo? Lá nas suas salas aí de piano, de órgão, de teclado, de acordeon, de flauta doce e de coral, eu coloquei o estudo das escalas, certo? O estudo das escalas. Inclusive, eu coloco nessa segunda-feira uma apostila, que nem foi eu que fiz essa apostila, é uma professora que trabalhou comigo no Edforp 2, aí no Primorosa Jorge, lá no começo do coral, né, do coral do Edforp, ela trabalhou comigo, ela é uma organista de mão cheia, ela foi minha regente, né? Ela foi minha regente no coral, certo? Como é que se divide aí uma orquestra? A orquestra, ela tem o maestro, depois do maestro vem o regente, depois do regente vem o espala, certo? O espala. No caso, o regente, ele está junto com o maestro, só que ele não escreve arranjos, ele não faz isso. Quem faz isso tudo é o maestro. Tá? O maestro é que escreve arranjo, que faz toda essa parte. Então, o maestro, ele está acima do regente. Então, no caso, ela era minha regente. Porém, ela tinha toda a condição de ser uma maestrina também. Só que ela não queria. Ela não queria nem podia, porque ela tinha outro cargo dentro da escola. Então, eu estava ali no coral, certo? Com os coralistas, né? Com os coralistas, e ela me ajudava muito. E ela me deu essa apostila com os estudos das escalas. E eu vou estar... ela estava bem velhinha, eu tive que reformar ela todinha, certo? E vou postar ela na sala de teoria musical, tá certo? Os estudos das escalas. Lá na segunda-feira. É bem interessante essa apostila, porque tem coisas ali que às vezes a gente vê em 10 livros diferentes para ter toda aquela informação, certo? 10 livros mesmo, viu? Porque realmente tem ela pegou um pedacinho de um livro, um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, e colocou tudo numa apostila só, certo? Numa apostila só. A Sandra foi fantástica nesse ponto aí. Ela montou essa apostila muito boa. Todos os alunos daquela época tinham, e vocês também vão passar a ter também essa apostila aí. Então, estudar as escalas, trabalhar as escalas de Sol, certo? A Pierinho Agreste é na escala de Dó, trabalha a escala de Dó. A Noite Silenciosa é em Fá, trabalha a escala de Fá. Então, você trabalha todas as escalas que você vai tocar, das músicas que você vai tocar. 15 minutos do seu estudo diário, da sua hora de estudo diário, você pega para estudar as escalas, todas as escalas das músicas que você vai tocar. Então, trabalha a escala observando aquela numeração de dedos, tanto dos instrumentos de tecla quanto os instrumentos de sopro, viu? Tem lá a numeração direitinho para você trabalhar os dedos lá, a posição certinha dos dedos. Então, trabalha as escalas.
Tá, eu trabalhei as escalas por 15 minutos. Depois você pega por mais ou menos uns 25 minutos, certo? 15 com 25 vai dar quanto? 15 com 25, vamos lá? Isso, 40 minutos. Então, 25 minutos, por 25 minutos você trabalha somente as peças que você vai tocar, certo? Só que você vai ensaiar. Então, você vai ensaiar o Jingle Bells, está ensaiando o Noite Feliz, que é uma Noite Silenciosa, né? O Pianinho Agreste, a Des Fidelis, o Hacker Harry Ingo Sing, o The First Noel, etc. Está estudando as peças de Natal, então você pega lá durante 25 minutos todas as peças que você tá estudando. Você tenta tirar. Ah, professor, mas são muitas. Eu posso pegar algumas de cada vez? Pode. Então, eu vou me concentrar nessa semana só na Jingle Bells e no Pianinho Agreste, certo? Então, esses 25 minutos vai ser só para estudar essas duas. Ótimo. O importante é que você esteja estudando, certo? Esteja estudando elas, tá certo? Então, pegue elas bem para estudar. Em seguida, certo? Em seguida, você vai fazer o seguinte. Você pega, já estudou aí as escalas por 15 minutos, fez 25 minutos de ensaio das peças de Natal. Ótimo. Agora você vai fazer o quê? Você vai trabalhar alguns exercícios motores, certo? Tanto no caso da flauta, que é o exercício motor é a respiração e a postura, e nas teclas, a mesma coisa, é a posição que você está tocando. Então, você vai trabalhar o quê? Pode tocar de novo as escalas? Pode. Eu posso pegar aquelas músicas que eu já sei tocar e repassar para não esquecer? Ótimo, faça isso também, certo? Por quanto tempo? Olha, você já estudou 15 minutos de escala e 25 minutos de música, das músicas que você está ensaiando. Sobrou quanto? 40 minutos, sobrou 20. Então, 20 minutos, os 20 minutos finais da sua hora de ensaio, você pega para passar o repertório que você já sabe, certo? Observando a sua postura, de como você senta ao tocar o instrumento, a sua postura do seu sentar, do seu tocar o instrumento, tanto faz na flauta quanto nas teclas do órgão, do piano, do teclado. Preste bem atenção nisso, certo? Para você ter aquela postura bonita, elegante, e não ter dores, né? Depois aí, na hora de tocar, né? Não ter dores na hora de tocar. Presta bem atenção na sua posição para não ter dores depois na hora de tocar, tanto nas mãos quanto também na postura que você estiver sentado, ok? Essas são as dicas que eu gostaria de estar trabalhando com vocês. No vídeo que eu vou postar mais tarde, eu não sei se eu vou postar mais tarde ou se eu vou postar amanhã, mas provavelmente eu vou estar postando esse vídeo falando desse formato aí de estudo que eu quero que vocês sigam, de 1 hora, tá bom? 1 hora por dia. 1 hora por dia, ok? 1 hora por dia. Eu também acredito que vocês devem ter visto o vídeo que eu postei anterior a este, né? Que eu falo sobre o recital, sobre a audição e sobre o concerto, que é um vídeo também muito interessante também. Se vocês não assistiram, assistam, deixem o seu like lá, falando sobre, deixe seu like, seu comentário, certo? Nesse vídeo, que é um vídeo basicamente para vocês, que são os alunos de música, certo? Embora os alunos também das classes normais, certo? De língua portuguesa, os alunos de outras matérias, eles também devem também prestar atenção neste tema, tá certo? Nesse tema aí que eu trabalho no vídeo que eu postei anterior. Mas esse vídeo é mais direcionado a vocês, tá certo? E como eu disse lá no final do vídeo, certo? Que o trabalho de vocês, quem tem que dar valor, a primeira pessoa a dar valor ao trabalho de vocês, ao seu trabalho, é você. A primeira pessoa é você, certo? Se você não dá valor ao seu trabalho, você não vai poder cobrar o valor do trabalho dos outros,
certo? O valor do trabalho pelos outros. Ou seja, se eu chego, se eu estou lá, eu estudei, eu me preparei 3, 4 meses para estou fazendo um recital, certo? Um recital. Como eu disse para vocês, eu não sei se o nosso primeiro recital vai ser o Dia das Mães. Provavelmente vai ser, mas eu ainda não tenho certeza, certo? Então, vamos aí fazer o recital. Vocês estudaram aí 10 músicas durante 3, 4 meses, se preparando, ensaiando, tirando 1 hora do seu dia, às vezes 2 horas do seu dia, para tirar aquela peça, para aprender direitinho. E aí, o que acontece, meus queridos alunos? Você chega lá para apresentar, alugou uma bela, uma bela roupa, foi lá, que muitos disso acontece, às vezes a mãe fala, vou comprar uma bela roupa aí. Aliás, viu, meninos, eu dei para vocês uma gravata, né? Não foi? Eu dei para vocês de presente uma gravata. Eu vou querer ver vocês de gravata, viu? Na apresentação, de gravata, viu? No recital. Mas voltando ao assunto, tá? Essa gravata é para vocês, tanto a gravata quanto o prendedor. Bom, voltando aí ao nosso assunto. Vocês lá, as mães compraram, alugaram uma roupa bonita aí para o filho, falar, olha, meu filho vai tocar na escola, olha, ele vai tocar na orquestra da escola, olha que legal, aquela coisa assim. Aí vocês entram lá para tocar, sentam lá tudo arrumadinho, as coisas para vocês fazerem, vocês sabem que eu sou bem caprichoso nesse ponto. Chega lá, sentou lá para apresentar. E aí tem lá uma pessoa lá, uma ou várias pessoas conversando, aí tirando foto. Nessa hora, não é hora disso, é hora de prestar atenção no trabalho de vocês. Então, vocês se mataram a fio para fazer aquilo ali, para fazer algo bonito, certo? Estudaram, se prepararam. O que a plateia tem que fazer no mínimo? No mínimo, prestar atenção no que você está fazendo. Não é gravar, é prestar atenção no que você está fazendo ali. Ver você ali. Depois, se quiser tirar foto, depois do filmar, etc., vai estar também postado no Facebook da escola, no YouTube, no YouTube aqui no canal Educandários, ou no meu canal de música, que seja, vai estar lá colocado, certo? Para a pessoa depois baixar, assistir quantas vezes quiser, etc. Está lá. Então, não precisa estar, no momento, dê a atenção devida lá, aquele momento mágico que é o recital. Depois, aí, quiser rever, colocar na televisão, aí fica livre para vocês, para os pais de vocês baixarem, etc. Então, esse valor, certo? Quem tem que dar é você, certo? É você. Por quê? Vocês estão vendo aí. Não é fácil, não. Deixar 1 hora, eu sei que aí tem aquele coleguinha que gosta de ficar jogando videogame, certo? Ficar lá jogando videogame. Deixar 1 hora o videogame para ficar no instrumento lá tocando é difícil, certo? Mas eu vou fazer isso porque eu quero apresentar, eu quero fazer um recital, quero que todo mundo veja no meu recital como eu estudei a música, como eu gosto de música. Tá aí. Você deixou 1 hora do seu dia para isso, para fazer isso. Aí, quando você chega lá para fazer, a pessoa pega e não dá a mínima atenção, pelo contrário, fica tentando, fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o contingente. É o que eu falo lá no vídeo, quero que vocês assistam e prestem bem atenção nisso. Aí eu falo também o seguinte, mas é estrelismo. Isso não é estrelismo. Isso não é estrelismo. Isso chama-se educação, certo? Educação. Infelizmente, nas nossas escolas, a gente perdeu isso daí, né? A gente perdeu isso daí. E, infelizmente, muitos dos profissionais que deveriam estar trabalhando esse comportamento, eles não trabalham. Até porque, ou tem vergonha, porque não sabem realmente trabalhar. A gente entende dessa forma, eu entendo dessa forma, né? Mas quem conhece realmente tem que vivenciar isso e mostrar, é assim que tem que ser feito. Então, nós vamos tentar realmente fazer algo maravilhoso, certo? Aí, ou para o Dia das Mães, ou para o primeiro evento que nós vamos conseguir fazer, certo? Vamos errar bastante? Vamos errar bastante. Mas é errando que se aprende, certo? Bom,
Vamos continuar a aula, né? Porque senão vamos falar por mais de uma hora aí, por mais de uma hora. Eu tô deixando também, depois que essa aula for ao ar, certo? Vai estar entrando também, acho que agora às 4 ou 5 da tarde, eu não lembro para quando eu planejei aí a atividade, tá? Vai estar entrando uma atividade de teoria musical, certo? Essa atividade, ela tem 5 exercícios, certo? O primeiro exercício, certo? É uma folha só, tem 5 exercícios. Está escrito assim, ó. Complete o quadro. Lembra aquele quadro de valores que eu expliquei lá nas primeiras aulas de teoria musical? Então, para vocês não esquecerem, é esse quadro que está aí. Só que ele só tem apenas 3 colunas, certo? A primeira coluna é o nome da nota, a segunda coluna é o desenho da nota e a terceira coluna é o valor. Uma coluna já está preenchida, que é o nome da nota. Falta preencher 2 colunas, que é a coluna de valor e a coluna da nota, o desenho da nota, que vocês deverão preencher, tá bom? Depois vem a atividade de número 2. A atividade de número 2 é dê o nome às notas, certo? Dê o nome às notas, ok? Essa atividade, ela mostra aí uma pentagrama, certo? Uma pentagrama com a clave de sol e com a armadura constituída aí. Essa armadura, ela tem um acidente, ela tem um sustenido, apenas um sustenido. Vocês deverão dizer aí nesse exercício qual que é a tonalidade. Lembrando, um sustenido, o primeiro sustenido sempre está na nota Fá. Então, todas as notas Fá dessa pentagrama serão tocadas na tecla preta. Qual é a tonalidade que esse exercício está? Certo? Lembrando que eu tenho que olhar lá a escala, certo? A escala. Qual é a escala que tem apenas um sustenido? Certo? Um sustenido. É a escala D. Então, essa escala é a tonalidade dela. Então, vamos lá. Um sustenido é a escala de Sol maior. Então, a tonalidade dessa música é Sol maior. Ok? E, lembrando, quem é que respondeu já a nossa enquete aí? Qual é a primeira nota da escala de Sol maior? Certo? Estou aguardando aí para ver, hein? Desligou aqui, acho que descarregou, mas estou guardando, acho que já respondeu. Vamos lá. Como se chama a questão 3 aí? Como se chama essa construção? Aí nós temos aí uma construção aí, uma clave com o acidente, com o sustenido, a fórmula de compasso, que é 3/4. Como é que se chama toda essa construção? Ela tem um nome. Lembra lá, eu falei no começo da aula. Como é que é o nome dessa construção? Ela é chamada de... Muito bem. E qual a sua função no texto musical? O que essa construção ela tem de função no texto musical? Professor, o que é texto musical? Eu não sei. O que eu falei que era texto musical mesmo? Escreve aqui no chat. Quero ver aqui no chat. Quem sabe? Escreve aí no chat. O que é texto musical? Texto musical, será que é a poesia da música? Será que é a partitura? O que é o texto musical? Certo? Eu já expliquei isso nessa aula. Se tiver dúvida, é só reassistir a aula, lá o comecinho da aula, que vocês vão ver. Ok? 4. Circule o compasso que estiver errado, de acordo com a fórmula de compasso presente na armadura da clave. Então, a gente sabe que a fórmula de compasso é aquela fração que vem depois do acidente. Então, nós temos aí, ó, a armadura da clave de Sol. Nós temos a clave de Sol, o sinal aí de acidente, que é o bemol, que aparece no Si, certo? E a fórmula de compasso, que é 2/4, sendo que o 2, que está na parte de cima, como eu já falei, ele indica quantos tempos tem o compasso, no caso aí, 2 tempos, e o número de baixo, que é o 4, indica a nota que vale um tempo dentro do compasso. No caso, é a semínima, que é a nota que tem como valor correspondente 4. Então, nós temos aí, ó, o primeiro compasso tem uma semínima, que vale um tempo, com mais outra semínima. 1 com 1, 2. Depois, nós temos aí um compasso que tem uma mínima. A mínima vale 2 tempos, só que essa mínima está pontuada. Ou seja, quando eu tenho um ponto,
significa que esse ponto ele vale a metade da nota anterior. A metade de 2 é 1. Então, eu tenho 2 mais 1. 3 tempos aí dentro desse compasso. Só que o compasso lá na fórmula está dizendo que é só 2 tempos. Então, eu acho que eu dei aí tempo a mais, né? Será que está correto esse compasso? Lembrando que a música está me dizendo que eu só tenho 2 tempos dentro de cada compasso. E esse compasso eu tenho 3 tempos. Certo? O próximo compasso, aí eu tenho uma nota que vale um tempo, que é essa semínima, daí que é um Mi. Depois eu tenho duas notas, duas colcheias, certo? Duas colcheias ligadinhas, as duas colcheias juntas equivalem a um tempo, então tem um tempo de uma mínima, uma semínima, certo? Mais duas colcheias juntas que valem um tempo também. Então, eu tenho 2 tempos, com mais uma nota que vale 2 tempos, que é a mínima, e ela está pontuada, ou seja, ela vale 3 tempos aí. Então, eu tenho 2 tempos com mais 3 tempos, 5 tempos. Será que eu tenho tempo? Será que estão iguais aí? O compasso tá certo? Lembrando que todo compasso dessa música tem que ter 2 tempos. Se tiver sobrando tempo, significa que o compasso está errado. Se tiver faltando tempo, significa que o compasso está errado também. O compasso só está certo se ele tiver 2 tempos, de acordo com essa fórmula de compasso. Então, vocês vão analisar aí cada compasso desse daí, tá bom? 5. Coloque as notas na pentagrama corretamente. Então, você tem aí, ó. Ele deu a pentagrama A, ele deu aí a fórmula de compasso, certo? A armadura, e deu a nota Sol. Já desenhei uma notinha Sol aí. Então, eu tenho o Sol, aí eu tenho que colocar a nota Lá, colocar a nota Si, a nota Dó. Lembrando, ó, do lado da nota Dó, tem uma setinha apontando para cima. Significa que é o Dó 1/8 acima. É o Dó agudo, não é o Dó central, tá? Ok? Como está, por exemplo, na letra B. Na letra B, a primeira nota é o Dó 1/8 acima. Veja onde ele está desenhado. Professor, eu tenho dúvida ainda de como escreve as notas na pentagrama. Eu tenho dúvida, professor. Ótimo. Vocês irão pegar lá o seu livro, certo? Esse livro aqui, ó, que vocês têm aí, que é o Método de Solfejo, Uma Aventura ao País da África. Vão abrir lá na página, certo? Na página, certo? A página onde mostra lá ó, o exercício número 1, certo? O exercício número 1, a lição das montanhas. E vão olhar, o exercício 1, 2 e 3, ele mostra como se escreve as notas na pentagrama. É só você observá-lo, certo? Prestar atenção em qual posição que está cada nota e aí escrever na sua pentagrama. Só isso, certo? É facinho esse exercício, vocês irão fazê-lo, certo? Professor, tem que imprimir para fazer esse? Infelizmente, vocês terão que imprimir, não dá para fazer direto na pentagrama. Ah, professor, mas não dá para fazer no caderno? No caderno, assim, só copiar? Não por causa das pentagramas, certo? Por causa das pentagramas. Então, vocês deverão fazer e me entregar, me enviar a foto. Vocês vão tirar a foto, certo? Depois que vocês fizerem, tirem foto e me mandem. Não esqueçam de pintar aí o desenho de uma árvore, pinta aí a árvore da música, pinta aí esse desenho, tá? Pinta bem bonitinho, tira a foto e me manda, certo? E depois que você tirou a foto que me mandou, vai na plataforma e coloca e me devolve a atividade para eu poder pôr nota para vocês, tá? Para eu poder pôr a nota para vocês. Lembrando que tem essa atividade que vocês deverão fazer e me entregar, eu vou corrigir, certo? E eu vou postar mais 3 perguntas, certo? Mais 3 perguntas. Essas 3 perguntas, com mais essa atividade vai valer 25 pontos, certo? E as outras 3 perguntas, cada uma vai valer 25 pontos. Todas referentes à aula de hoje, tá bom? Todas referentes à aula de hoje, aliás, a aula de hoje, todas referentes à aula de hoje. E se vocês vão me enviar quem responder todas corretas, inclusive a atividade da folhinha, todas corretas, me enviou a foto, certo? E com o máximo de presteza, ou seja,
o mais rápido possível, o primeiro que me enviar, os 2 primeiros que me enviar, eu vou entregar uma canequinha igual essa minha aqui, certo? Só que diferente, ela não vai vazia ou cheia de café, tá? Ela vai cheia de chocolate, certo? Num invólucro bem bonitinho para vocês. Eu entrego para vocês aí na escola, certo? Eu marco com vocês na escola para entregar a canequinha do canal. Mas tem que estar as 4 atividades da folhinha e mais as 3 perguntas que eu vou postar a partir de hoje às 6 da tarde, certo? A folhinha, as 3 perguntas, certo? As 3 perguntas, vou enviar para vocês, vocês respondem, me enviem as respostas corretas, e os 2 primeiros receberão, cada um, uma xícara cheia de chocolate, que eu vou entregar para vocês. Qualquer dúvida, certo? Sobre as atividades, agenda comigo uma aula particular, certo? Uma aula particular, eu já estou atendendo, voltei a atender aqui, a partir dessa semana já estou atendendo vocês, todos os dias, das 8 da manhã até ao meio-dia, certo? Das 8 ao meio-dia, tá certo? Porque eu também tenho que parar para almoçar e comer, todos os dias, segunda a sexta-feira, estou atendendo vocês, com exceção quando eu estiver em aula. Se eu estiver em aula, eu aviso que eu estou em aula e atendo depois. A gente agenda uma aula, certo? É só agendar que eu vou estar aí presente para atender vocês, ok? Para tirar qualquer dúvida. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse novo método de transmissão. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.